Povo, bom dia! E aí, como vocês estão? Domingo, próximo aí do meio-dia, acabei de fazer o nosso treino. Eu gosto agora de organizar, na verdade, a semana, né? Vou olhar um pouco pro Notion. Antes, almoço com a família, com a esposa, com a Heloísa, a gente vai sair para um restaurante, né? E aí, na volta, eu vou mexer em alguns e-mails que ficaram parados durante a semana por conta da nossa agenda, que foi uma agenda realmente bastante complexa, né? E aí depois eu vou analisar um documento que eu tenho que fazer para um parceiro meu que mandou um relatório, e aí eu preciso verificar esse relatório e dar um retorno para ele também, né? Bom, sobre uma visão de gestão de tempo, muita gente me pergunta como que a gente consegue organizar nossa agenda fazendo tudo isso que a gente faz. E eu gosto de dizer que domingo é um dia ótimo para isso, né? Onde você consegue não só gerir o seu tempo um pouquinho melhor, porque não chega mensagem no WhatsApp e nenhum outro canal de comunicação, né? E ao mesmo tempo você consegue também ter um pouco mais de foco e disciplina para organizar esses temas, né? Então, o que eu gosto de fazer, na verdade, é gerenciar as demandas em Notion e conseguir trabalhar num projeto mais médio prazo, né? E como que eu faço isso? Eu simplesmente coloco datas nesses cards, nessas atividades que eu preciso executar, né? E aí essa execução, ela parte do princípio que se eu começar ela agora, vou imaginar que ela tem uma data de entrega daqui a 20 dias, né? Se eu começar a entrega agora dela, ela vai ter mais capacidade de ter qualidade também nessa demanda, né? Então eu prefiro não colocar ou não começar a executar atividades no prazo muito em cima, por exemplo, 1 ou 2 dias, que é basicamente o que as pessoas estão acostumadas a fazer, né? Então eu gosto de fazer nesse modelo, e isso me dá a capacidade também de ter mais tempo de qualidade para pensar naquela demanda, né? Eu vejo muitos líderes, gestores colocando atividades super urgentes para fazer naquele dia ou até no próximo, né? E aí a qualidade realmente sai muito ruim, né? Você não tem a capacidade de conseguir pesquisar em fontes, etc. Então eu sempre gosto de pensar nesse formato, né? Indico para vocês, sugiro também para que vocês utilizem plataforma para isso. O Notion é uma plataforma a gente utiliza aqui no nosso negócio, né? E é nesse formato que a gente faz. Aloca 3, 4 colunas, sendo a primeira coluna não iniciado, em andamento, prioridade e concluído, né? Eu gosto de colocar uma coluna chamada backlog também. E aí nessa estrutura você vai condensar atividades de curto, médio e longo prazo, onde não foque em execuções somente em curto, né? Que você vai ter que entregar naquela semana, etc. Prepare novos projetos, e é assim que a gente vê também boas oportunidades para a gente entrar, né? Ao longo do processo, quando a gente vê que tem uma oportunidade X daqui 3, 4 meses, a gente vai começar a falar com alguns parceiros e já identifica também essas outras nuances para resultado. Fechou? Treino completo, almoço agora com a família, trabalho, e aí a nossa semana já começa no domingo. Vambora, tamo junto, a gente se fala, valeu! Segunda-feira, exatamente 9h06 da manhã, acabei de sentar aqui em frente às telas, né, pra gente começar a demandar as atividades do dia. Já fiz meu treino de 1h e pouquinho, 1h10 mais ou menos. Mas eu não gravei porque hoje eu decidi estudar sobre um tema específico de mercado que a gente está olhando, né? E aí acabei não criando conteúdo, mas vamos ter outras oportunidades durante a semana. Eu gosto de fazer pelo menos 2 ou 3 treinos aí de bike durante os dias, né? Eu tenho essa facilidade porque eu tenho uma bicicleta na minha sacada, né? Então, qualquer momento ali, 1h, 1h10, eu sento ali com um iPad, com um computador, e de vez em quando com um celular, né? Para gravar e criar algum tipo de conteúdo, então eu vou fazer isso, tá bom? Tô com o meu ovinho aqui, ó, a minha banana e o meu cafezinho, inseparável, para dar energia durante o dia. Hoje, na segunda-feira de manhã agora, eu tenho alguns compromissos particulares, eu almoço com a esposa e com a Elo, obviamente, e depois, na parte da tarde, fora alguns relatórios, eu também tenho um encontro de planejamento estratégico com o Pedro, né, que é o meu CEO, vocês viram aí no último vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os próximos passos, né, o que a gente alcançou nesses 3 primeiros meses, né, indo aí pro 7º mês já. A gente está acostumado a chamar isso de terceiro quarter, né? Então, para quem não sabe, janeiro, fevereiro, março, primeiro quarto, abril, maio e junho, segundo quarter, né? E agora a gente vai para o terceiro,
já para operar nas estruturas que a gente tinha planejado, né? Esse bate-papo, na verdade, deve durar em torno de 1h30, 2 horas, que é basicamente a estrutura que ele está criando como novos produtos para o grupo, né? E a minha concepção, a minha visão sobre o que a gente deve fazer de médio e longo prazo, né? Então, a gente debate sobre alguns temas, evolui sobre outros que ele estava dependendo da minha aprovação, e assim a gente segue, tá? Agora, até umas 9h30, 9h40 mais ou menos, eu tenho um relatório aqui para liberar e uma análise de uma planilha que o meu parceiro pediu para fazer. E depois eu já vou para o meu compromisso particular, então hoje a gente tá corrido, né? A semana vai ser uma semana extremamente valiosa. A gente vai para São Paulo mais no final de semana ali, vocês vão acompanhar a gente, né? Até quarta-feira são temas mais internos, mais bastidores, mais consultoria. Vou dar um treinamento também sobre feedback para alguns líderes na quarta, né? Vocês também vão acompanhar um pouquinho. E aí, quinta e sexta-feira e sábado também a gente tem outros compromissos aí externos. Show? Bom, para deixar aí um conselho, um direcionamento logo para segunda-feira, né? Já compilando tudo que eu falei no vídeo de ontem, treinando, né? Pós-treino, o que eu gosto de fazer na segunda-feira é não deixar que incêndios que toda empresa possui, ela demonstre, né, que o seu negócio não está andando. Então, se você tem um plano para seguir durante a semana, que é basicamente o que está aqui, né? Você tem aquela estrutura para entregar, ou seja, você chega na sexta-feira ciente de que atividades aconteceram no seu negócio. Quando você não tem, você vai ficar respondendo mensagens a curto prazo, né? Chega um WhatsApp com uma atividade que você faz, chega outro WhatsApp com a atividade que você faz. Na verdade, uma das telas aqui você fica ligado no WhatsApp o dia inteiro só esperando a demanda chegar. E este não é um papel de um dono, esta não é a liderança que a gente constrói aqui, tá? O que eu vejo é que falta de planejamento não traz consistência nas suas estruturas. Então, o que você deveria fazer é ter um plano semanal, e é claro que isso vai mudar. Eu estou acostumado a dizer, principalmente para quem acompanha o nosso bastidor de dia a dia, né? É que a gente tem uma rotina, tem um certo planejamento, mas que por conta dos nossos negócios isso muda muito, né? Então, faz parte. Agora, tudo que eu tenho para entregar na semana, operacionalmente eu tenho bem pouco, né? Mas tudo que eu tenho de estratégia, consultoria, etc., já está alocado e eu vou fazer essa entrega independente do que aconteça, tá? E é isso, beleza? Então eu queria dar só esse direcionamento inicial para começar a semana. Semana seja abençoada, que seja uma semana forte, que a gente está acostumado a dizer, né? E que você consiga construir novas evoluções aí. Eu vou deixar um timelapse rodando, só para pegar um pouco de como eu trabalho com as 3 telas. Às vezes as pessoas elas ficam perguntando sobre isso, né? Porque tem uma dúvida e tal. Tem gente que só trabalha com uma tela, mas que tem a necessidade de trabalhar com a segunda, e a segunda não é volume, tá? A segunda é produtividade. Beleza? Então a gente vai trocando uma ideia por aí. Semana que seja importante para os nossos negócios, para o seu também. E postei hoje um weekly, né, da semana passada, que as coisas acontecem na rua, os negócios acontecem na rua. Então não adianta você ficar sentado no seu escritório ou no sofá da sua casa esperando as coisas acontecerem. Tamo junto? Siga por aí, a gente vai trocando uma ideia. Em breve a gente volta com muito mais conteúdo. Levando a filhota no médico. Consulta pediatra. Né, filhota? Quantos quilos vai ter? Quase 5? 4,9 kg. 2 meses. Papai acho que ela tá com 5,100. E você? Essa bocona aqui? Papai, roupa não. A roupa não. Depois, a gente consegue almoçar na rua, né, neném? Depois voltar pro escritório e trabalhar.
Fala, meu povo, e aí? Bom, agora 4 horas da tarde, segunda-feira. Vou começar uma reunião com o Pedro aqui. Olha quem tá ali. Elo e senhora Érica. Dá oi, amor. Estamos aqui, vamos iniciar nossa reunião de quarter. O Pedro já tá ali também. Vamos ver se a gente acha ele aqui, ó. Já tá ali na sala. Vou lá só para ele falar sobre a reunião, o que vai ser. Normalmente a gente faz essa reunião trimestral e hoje a gente vai rodar aqui um cronograma. Fala, Fê. Tá bom? E aí? Chique. Belezura? E aí? Belezura. O que temos pra hoje aqui? Bora definir os próximos meses de 25 e os próximos anos também, né? Anos e meses, é isso? Isso. O que é esse cronograma aqui que a gente tem aqui? Que a gente tem desde o começo de faz um resumo, né? Boa. E aqui a gente tá a gente vai trazer uma visão de anos e aí a progressão para os próximos também, a importância de você seguir claramente o que é definido e assim por diante, para a gente colher os frutos. Tá vendo? Ó, a empresa tem que ter planejamento. Aqui a gente gosta de fazer na cartolina, no papel. Já utilizamos bastante computador, etc. Hoje, modo raizão. A gente até, por conta de execução operacional e outras atividades, a gente acaba deixando de acompanhar mais próximo, né? E eu acho que esses encontros assim são importantes, não só para a gente montar a estratégia dos próximos meses, né, e períodos, mas também saber qual o caminho que a gente alcançou até agora, né, neste momento, e onde a gente vai trilhar, né? Então, vou colocar um time-lapse aí, porque tem muita informação que não pode ser compartilhada, e a gente vai trocando ideia. Valeu? Fechou? Tamo junto! Mais um treino finalizado aqui de terça-feira. Agora, descansando um pouco. Eu gosto de vir aqui para ler um pouco de notícia, tá? Antes de descer, tomar um café com a esposa. Hoje a gente tem uma agenda completa na parte da tarde e na parte da manhã eu tirei o dia para escrever alguns relatórios também e alguns treinamentos que a gente vai liberar durante a semana, né? Como eu já comentei, semana a gente vai para São Paulo, então a agenda ela fica um pouco mais complexa, né? Já definindo se vai ser quinta ou sexta-feira ainda, mas eu gosto de deixar de maneira completa, assim, tudo pronto, né? Para que eu não tenha que fazer nada corrido. Então, busco esse momento aqui para dar uma aliviada, né? Depois do treino. Fiz bike, não vou nadar hoje, já são quase 9 horas, né? Então, já vou descer em breve, só criar esse conteúdo aqui. E aí já desço para tomar um cafezão e pego o iPad também para continuar ali os noticiários. E eu gosto sempre de alguns jornais digitais, como o Brasil Journal, né? Gosto também da CNN e vejo muitas notícias lá de fora da PCC, né? Então, acredito que isso me dá mais influência, isso me dá mais conhecimento também para bater papo, né, com os donos, inclusive com colaboradores que também gostam de seguir essa sequência, né? Então é isso, fechando aqui mais um pequeno período do dia. Agora a gente vai sentar, tomar um banhão e sentar daqui a pouquinho já para organizar o relatório, organizar tudo que a gente tem que fazer, né? Terminar o treinamento, sair para imprimir um material de amanhã e depois seguimos na sequência de consultoria. A gente tem uma agenda completa lá também com os líderes do nosso parceiro. Tamo junto, a gente se fala. Acompanha aí, valeu!
Noite, senhores. Quarta-feira, 7 e pouco da manhã, aqui no treino de... Vou fazer uma corrida hoje leve, 6 km no máximo. Depois eu vou só fazer uma academia, eu tenho uma aula para assistir por volta de umas 9 e pouquinho. Então dá tempo de a gente puxar muito esse treino. Depois também fechar uma apresentação que eu tenho na parte da tarde. Ir para uma gráfica, fazer uma impressão, almoço com um parceiro, tomo um cafezinho e aí parto para o treinamento que eu vou fazer num dos meus clientes. Então hoje, mais um dia lotado, acompanha aí que a gente vai partilhar bastante do nosso dia hoje. E hoje, quarta-feira, se tudo correr bem, eu acredito que vá, a gente já vai soltar esse bastidor aí desde domingão. Domingo, segunda, terça e quarta. Fechado? Então amanhã a gente tem uma agenda em São Paulo, vai passar o dia inteiro lá com outro parceiro nosso, analisando algumas outras viabilidades de projeto aqui pro Vale do Paraíba. Fechou? Tamo junto, abraço. Valeu! Fala, povo. Bom, agora são exatamente 1h15 da tarde, a caminho do nosso parceiro para fazer um treinamento aqui de feedback. Tema esse, na verdade, que eu gosto e entrego só para lideranças, né? A gente não faz treinamentos aqui para time operacional, somente para liderança, né? E hoje, exclusivamente, a gente vai entregar para gestão também, né? Não vão ter muitas pessoas, mas acredito que umas 7 pessoas no máximo, 8, né? E esse conteúdo ele é muito válido porque eu vejo um desafio gigantesco, né? Em líderes que que sobem, na verdade, para uma cadeira de liderança, mas que não são treinados para, né? E aí você verifica e analisa diversos desafios para que esse cara ele tenha um comportamento estratégico que lhe cabe na cadeira, né? O que eu vejo de mais desafiador, assim, se eu fosse colocar dois itens, né? Comunicação. Então, a comunicação parte do princípio de como se comportar como líder, né? Não é só oratória, não é só sobre comunicar bem com fala e etc, né? Mas sim entender quais posturas que você deveria ter ali durante o seu dia a dia, né? E o segundo, a gestão de conflito positiva ou negativa, né? Então, muitos líderes têm medo de tomar boas e decisões difíceis, né? Por conta de não saber. E aí a gestão de conflito ela é muito mais inerente ao conhecimento, a ter a parte técnica para fazer do que qualquer outra coisa, né? Quando eu vejo ou sento com um líder que ele não tem, ele não foi treinado para, e talvez ele não tenha as ferramentas para executar isso muito bem feito, né? Ele tem medo de executar. E aí o que acontece na maioria das empresas é que esse líder ele ainda tem que fazer esse trabalho mesmo não sabendo, né? Colhendo assim, obviamente, os resultados ruins dessa execução, né? Então, a experiência que eu já tive foi líder fazendo sem saber, né? O feedback mesmo, e aí o outro lado, a pessoa que está recebendo, ela chora, né? Ela traz sentimentos ali que não são importantes ou não deveriam ser dentro desse encontro. E o líder, sem a capacidade de se mover corretamente na situação, também não toma a decisão correta, né? Então, o treinamento de hoje basicamente é para que eles entendam qual é o ambiente, qual é a estrutura e qual é a estratégia de um feedback. E aí tem vários modelos, né? Tem um modelo que a gente conhece e fala muito sobre, que é o CCIE. Eu vou puxar um vídeo somente sobre isso, que eu acho que é legal, um pouco mais para frente aí para ser mais técnico. Não vou usar isso muito agora, mas ver se a gente consegue gravar um pouquinho desse treinamento também, né? Porque daí o conteúdo vai ficar um pouco mais denso, mas é importante para vocês também reconhecerem, né? A gente fala com muitos líderes aqui dentro também, então vai ser legal, tá? Mas tem 4, 5 modelos de feedback que são mais utilizados, né? E aí esses modelos, se bem treinados, se consistentes, né? Eles vão gerar bons resultados ao longo do processo e dessa entrega também, né? Então, vou falar sobre isso hoje. A gente trouxe uma impressão de um feedback canvas, né? E aí esse feedback ele dá a oportunidade do time fazer a análise ou avaliação de uma pessoa do time, né? Então a gente vai fazer um teste, óbvio, hoje, né? Não é nada
tão complexo assim, mas que ele já consegue com ferramentas. Legal? Então, estamos chegando daqui a pouquinho aqui no nosso parceiro. Nosso time vai gravar um pouquinho do treinamento também, compartilhar o que pode ser compartilhado, né? E seguimos. Beleza? Tamo junto, a gente se fala. Qualquer dúvida, qualquer comentário que você coloque aí sobre itens que você, em temas de gestão, liderança, governança, compliance, queira saber, coloca pra gente. A gente fica muito feliz em conseguir responder. A gente faz isso mais no Instagram do que aqui, mas de fato esse é um bom canal, né, que a gente está fazendo os testes por aqui, e eu consigo ser, obviamente, um pouco mais profundo também. Tamo junto, um grande abraço, valeu! Beleza? Só transparência, preparo com informações e foco no crescimento. Então, tudo que vocês tiverem a partir deste momento de aprendizado em cima de feedback são esses 3 itens. Vocês vão ver que todas as opções, todos os modelos que vocês vão ver aqui estão inclusos aqui dentro, tá? Perceba que cada círculo, ele pega um pouquinho do outro, né? No meio disso tudo aqui está o ambiente, certo? Então, se eu tenho preparo com informações, eu pedi para o Thales imprimir isso aqui, vou mostrar para vocês depois, eu consigo ter a transparência possível em dar o feedback para aquela pessoa, para ela crescer, certo? Então,